Almoço. Amém, coisa boa. Cuidado para não ser uva passa também, tá bom? A gente tem que ser, de fato, aquilo que Deus nos criou para ser. E um acampamento como esse, ele com certeza nos ajuda demais, né? Eu lembro da oportunidade e do privilégio, né, de participar há longos anos de momentos como esse. E é por isso que eu quero te cumprimentar mesmo nessa manhã e agraciar você, né, ratificando que de fato você está no melhor lugar, você fez a melhor escolha, né? De fato a gente está numa posição um pouco ingrata, há poucos minutos do nosso almoço, mas não deixa a tua mentalidade gravitar para o almoço, amém? Vamos ficar com a mentalidade no lugar certo, porque momentos como esses são transformadores e muitas vezes eles repercutem naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Você já pensou? Quantos meses você demoraria frequentando regularmente a igreja para ter a mesma quantidade de culto que você vai ter aqui num fim de semana, num feriado? Então, Deus tem uma injeção concentrada para você. E se você abrir mesmo o seu coração, isso vai fazer diferença. Amém? Os acampamentos também são sempre lembrados como momentos de muito entusiasmo, de manifestações do sobrenatural. Para mim, especificamente, a gente frequenta esse acampamento desde que era criança. Ele nem acontecia aqui na igreja, no momento inicial. Era no campus da Universidade Federal. E era um lugar de descoberta. Às vezes a gente, no intervalo de um culto e outro, nas programações dos adolescentes, a gente ia, né, percorrer o lugar do campus ali, depois brincava, jogava bola. Então, de fato, que esse sentimento de ternura possa estar no teu coração, para que você possa extrair o melhor que Deus tem para você nesses dias. Eu sei que Deus já começou bem desde a sexta-feira, Deus já começou bem amanhã de hoje, mas tem mais um espacinho aí no teu coração para que Deus quer fazer? Mentalidade no alto, queridos, é uma expressão que, de fato, ela comunica muito ao nosso coração. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a mentalidade, ela é mais do que um simples pensamento. Eu pesquisei um pouquinho, eu gosto de entender o significado das palavras, e eu busquei qual é o significado dessa expressão mentalidade, que é uma expressão que, de fato, está bem usual na nossa época. Eu não sei se você já viu, mas às vezes quando a gente coloca no Google a definição de uma palavra, o Google dá um gráfico do uso daquela palavra ao longo do tempo. E nos últimos 20 anos essa palavra se tornou bem mais pesquisada, bem mais falada, bem mais comum, porque as pessoas elas estão entendendo, de fato, a importância de cultivar um conjunto de pensamentos que favoreça o destino aonde elas querem chegar. Eu não sei se você já viu aquelas pessoas que querem ir para um lugar, mas parece que estão caminhando para outro. Quando a gente quer ir para João Pessoa, a gente pega a BR-230. Quando a gente quer ir para João Pessoa, a gente pega o Real Bus aqui na rodoviária. Se você vai para um lugar, mas pega um transporte que te leva para outro, dificilmente você vai conseguir chegar no lugar desejado. Então, pensar mesmo de maneira que nos leve para o lugar aonde nós desejamos chegar, é de fato o plano de Deus para a nossa vida. E eu quero te perguntar nessa manhã, aonde você quer chegar? Olhe para alguém perto de você e pergunta, aonde você quer chegar? Eu trouxe uma definição aqui de mentalidade, que é um conjunto de manifestações de ordem mental, crenças, maneira de pensar, disposições psíquicas e morais de um indivíduo, de uma classe de pessoas ou de uma coletividade, estado ou qualidade daquilo que é mental, que caracteriza os processos e atitudes da mente. Eu não sei se você já imaginou, porque às vezes quando a gente pensa em igreja, a gente só pensa em espírito. Mas a gente esquece que Deus nos criou como um espírito, uma alma e o nosso corpo. Parece às vezes que a gente foi criado numa linha de produção, Deus fez o espírito e aí Ele mandou para um outro departamento, que fez a mente e que fez o corpo. Quando na verdade o plano perfeito de Deus para nós envolve o espírito, a alma e o corpo. O pastor Aguinaldo falou aqui agora há pouco, se a gente não estiver disposto a enfrentar esses processos mentais da forma certa, nós nunca vamos conseguir desfrutar da perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Não importa se o seu espírito está bem, se a sua mente não está bem também, não é vontade de Deus para você. Então, de fato, Deus deseja alcançar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Diga, corpo também. Porque às vezes tem gente que está mais para uva passa, né? Não está cuidando muito da carcaça, mas Deus deseja
Esse não é o nosso foco de hoje, a gente vai focar realmente na mentalidade, mas o fato é que Deus deseja colocar, gente, a nossa mentalidade aonde? No alto. O tema do acampamento é bem autoexplicativo, e por mais que às vezes o alto seja um lugar difícil de caracterizar, você há de convir comigo que é para cima, não é verdade? E ser para cima já nos dá várias informações. Não dá para a gente manter o nosso pensamento rasteiro, não dá para a gente manter a nossa atitude mental, as nossas crenças somente nas coisas que são aqui dessa terra. A gente tem que jogar essa régua para cima, a gente tem que pensar nas coisas certas. Agora, para pensar nas coisas certas, às vezes a gente precisa vencer algumas ideias que parecem que são ideias corretas, mas que de fato a Bíblia nos mostra que essas ideias que são normais, que a gente pensa nelas, que a gente imagina que elas são o padrão, a Bíblia nos mostra que elas podem acontecer de uma outra forma. E eu quero falar sobre algumas dessas ideias equivocadas que às vezes a gente cultiva e isso nos priva de viver a vida que Deus tem para nós. A primeira ideia equivocada a respeito da qual eu quero falar é que às vezes a gente pensa que os nossos pensamentos, eles são aleatórios. Quem já pensou aqui? Mas meu Deus, como é que eu estou pensando nisso? Eu nem sei como é que eu cheguei nesse ponto, nesse pensamento. Às vezes a gente pensa que o nosso pensamento é aleatório. Às vezes a gente pensa que o nosso pensamento é controlado por, sei lá, por quem? Tomara que não seja pelo inimigo, né? Porque se a gente pensar que é o inimigo que controla o nosso pensamento, a gente está num lugar de extrema desvantagem. Muito embora a palavra nos diga que o inimigo ele lança alguns dardos inflamados sobre nós. Parece que às vezes alguns pensamentos caem de paraquedas na nossa cabeça. A gente não sabe como eles chegaram, de onde eles vêm, para onde eles vão, mas eles estão simplesmente lá. E se a gente não entender que a palavra espera de nós um comportamento com relação a isso, pode ser que você permita que esse pensamento ele floresça, ele prospere, ele se sedimente no seu entendimento, e isso possa provocar dificuldades, te privando de viver melhor aquilo que Deus tem para nós. O irmão Reagan, eu esqueci os livros que eu ia indicar, está aqui no pé da cadeira do pastor Aguinaldo, deixa eu pegar aqui. Porque livros assim, queridos, eles vão te ajudar a manter os teus pensamentos no lugar certo. O primeiro deles é esse livro aqui, ó, Pensamento Certo ou Errado, do irmão Reagan. E no capítulo 1, o irmão Reagan ele diz assim, ó, a nossa fé, a nossa mentalidade, que é o nosso entendimento, estão intimamente ligados. E isso repercute na nossa confissão e no nosso comportamento. Eu fiz questão de destacar esse trecho porque nós somos, de fato, o povo da fé. Quem é o povo da fé aqui? Quem é da fé aqui? Nós não nos envergonhamos de sermos da palavra da fé. Agora, a palavra da fé, ela está ligada ao nosso entendimento, à nossa mentalidade. E se nós não estivermos cuidando da nossa vida mental, a gente não vai desfrutar dos resultados que imagina que uma vida de fé possa trazer. Eu quero indicar para você esse livro, ele é maravilhoso, ó, fininho, fininho. Eu hoje estou bem camarada com você, viu? Eu vou indicar 3, são muitos, mas todos eles são desse calibre aqui. Se você gostar de ler, dá para ler até o culto da noite, tá bom? Pensamento Certo, Pensamento Errado, do irmão Reagan. Agora, pensar que os nossos pensamentos eles são aleatórios, queridos, não ajuda a nossa vida mental. O próprio irmão Reagan menciona nesse livro aqui e em outros livros que muitas vezes o pensamento ele pode ser comparado com um pássaro. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode sim impedir que ele faça um ninho. O pensamento muitas vezes é essa seta que o inimigo joga, que uma situação provoca, que a palavra que alguém fala perto de você sugere. E isso está fora realmente do nosso controle. Mas permitir que esse pensamento se estabeleça, está dentro
daquilo que Deus espera de nós. Coloca a imagem aí, tem uma primeira imagem que eu quero colocar para você, porque muitas vezes a gente está permitindo que esse passarinho, ele não só pouse na nossa cabeça, mas que ele faça um ninho, que ele desenvolva uma residência permanente dentro da nossa cabeça. O pensamento muitas vezes ele vem, mas você permite com que ele se desenvolva, e ele já está quase morando aí na tua cabeça. Quando a Bíblia nos orienta, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim, a Bíblia diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos, o pensamento, a ideia que a Bíblia externa aqui nesse verso, parece ser compatível com o fato dos pensamentos serem aleatórios? Porque se o pensamento ele é aleatório e Deus está dizendo, olha, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seria injusto da parte de Deus pedir para que a gente tenha uma linha de pensamento quando os pensamentos simplesmente acontecem. Você está conseguindo me entender? Se a Bíblia diz que nós temos que ocupar o nosso pensamento de uma forma específica, e veja bem, é uma forma bem específica. É uma série de adjetivos que são trazidos no intuito de qualificar o tipo de pensamento que nós devemos nos permitir. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, respeitável, amável, de boa fama, se há virtude, se existe louvor, se algum pensamento atende a todas essas características, seja esse o pensamento que ocupe o vosso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma série de critérios como essa, queridos, nos trazem uma ideia de que a gente deve ser displicente ou que a gente deve ser criterioso com a nossa vida mental. Porque às vezes a gente está vivendo, essa é a segunda ideia equivocada. Às vezes a gente está vivendo meio displicente, deixando com que qualquer coisa faça morada na nossa cabeça. Mas você sabia que Deus ele estabeleceu você como guardião da sua cabeça? Diga comigo, eu sou. Não, diga mais forte aí. Diga, eu sou o guardião dos meus pensamentos. Diga de novo, eu sou o guardião dos meus pensamentos. Eu quero colocar uma segunda imagem aqui para te inspirar. Onde você vê aqui alguém de prontidão, guardando uma porta de entrada. Quando você vê esse soldado, que parece que foi desenhado pelo próprio Maneco, né? Quando você vê esse soldado aqui com uma capa, possivelmente romana, né, Maneco? Esse traje aqui, né? O Maneco é o nosso especialista, o consultor para assuntos guardiônicos. Maneco, ele gosta muito da figura desse guardião, né? E quando você vê um guardião como esse aqui, ele parece alguém displicente. Você imagina que a postura dele está meio relaxada, está meio cansada. Eu não sei se alguém já teve o privilégio de ver pessoalmente, não esse, porque esse existiu há uma temporada mais longa atrás, mas às vezes você visita, né, instalações onde existem soldados extremamente bem posicionados, guardando um certo ambiente, uma certa entrada, uma certa porta. Certa vez, numa viagem que a gente fez em família, eu e meus pais nos perdemos. A gente estava, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, a gente estava se dirigindo, né, para visitar um lugar específico, e a gente se perdeu, o GPS foi dizendo, e eu estava dirigindo, e pensei que estava entendendo o GPS, e a gente foi indo, acabou dentro de uma base militar. Né, e foi difícil, foi fácil de entrar, mas foi difícil de sair, porque uma vez que a gente explicou que estava perdido, que foi um equívoco, né, teve que fazer até uma inspeção no carro, que o carro era até alugado. O cara disse, quem é o dono do carro? Não sei não, rapaz, o carro é alugado. Mas até você explicar, porque todo mundo ali está extremamente criterioso. Todo mundo ali está extremamente focado. Todo mundo ali está pronto para agir no caso de uma necessidade. Qual é a atitude que a gente tem adotado com relação aos nossos próprios pensamentos? E eu fiz questão de trazer uma imagem que contemplasse, além do soldado idealizado por Maneco, uma porta também,
Porque, queridos, a nossa mentalidade, a nossa vida mental, ela tem uma porta de entrada. Disse que, na verdade, são 5 portas de entradas. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que o nosso olfato, ele sente, aquilo que a gente toca e aquilo que a gente come, ou que o nosso paladar degusta, né? Os nossos 5 sentidos seriam a porta de entrada para os nossos pensamentos. E, de fato, realmente é uma ideia que faz sentido. Às vezes a gente é muito mais fácil de perceber que o que a gente vê e o que a gente ouve está moldando a nossa forma de pensar. Mas, queridos, às vezes um cheiro que a gente sente nos leva para algum lugar, nos faz lembrar de alguém. Uma comida que a gente saboreia, né, lembra de um momento da nossa vida. E isso vai, nossa, que carne gostosa. Né? E isso vai moldando a nossa conversa, como o irmão Reagan disse. O que a gente pensa vai moldando as nossas palavras e os nossos comportamentos. Viu aquela pessoa que só conversa de comida? Conhece alguém que é assim? Se ela está nesse ponto de só conversar de comida, e eu não estou falando de você, porque eu estou entendendo a nossa limitação, a gente já está aqui, 11h32, pertinho da hora do almoço, fica tranquilo. Né? Mas tem gente que, mesmo que não estiver perto do almoço, só conversa de comida. Por quê? Se ele está falando o tempo todo de comida, ele está pensando, ele está sentindo até o gostinho da comida, na hora que ele está conversando com você. Aí isso vai moldar o comportamento, e tudo indica que essa pessoa vai ser uma pessoa o quê? Eu ouvi alguns adjetivos aí, teve um que se destacou aqui desse lado, mas eu vou deixar com que a gente fique só com a alusão. Mas você percebe que um simples pensamento, se alimentado, ele vai desenvolvendo em nós uma estrutura robusta, que muitas vezes a gente não consegue se sobrepor a ela, porque ela já se transformou numa mentalidade. É por isso que a gente precisa ter essa postura vigilante. Diga comigo mais uma vez: eu sou o guardião da minha mente. Você e ninguém mais. Deus atribuiu a você, porque às vezes a gente espera que a nossa esposa, que o nosso esposo, que o nosso pai, que o nosso filho, que o nosso amigo, todo mundo pode nos ajudar, mas a responsabilidade de guardar, de tutelar, de cuidar dos seus pensamentos é sua. Não é por outra razão, queridos, que hoje a gente vive, de fato, uma pandemia. Não é de Covid, que a de Covid já passou, mas você há de convir que tem uma pandemia hoje de ansiedade e depressão. Todo mundo é ansioso e deprimido. Todo mundo não, porque você não é, mas você conhece alguém que é. É quase todo mundo. Então a gente está mesmo numa situação crítica. E a gente precisa entender o que é que a Bíblia fala sobre isso. Porque se a gente for na onda do mundo aí, a gente não vai conseguir vencer os desafios, não. De fato, o mundo lá é que está sofrendo. A Bíblia diz que o ímpio tropeça e ele nem sabe onde tropeçou. O mundo está deprimido, falando sobre depressão, querendo vencer a depressão, mas fica mais deprimido ainda, porque ele está tropeçando e nem sabe. Agora, a Bíblia, ela já nos traz os conselhos para que a nossa vida ela seja saudável. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quanto da nossa atenção está direcionada para filtrar aquilo que temos dedicado tempo a pensar? Eu quero avançar um pouquinho com você, né, e eu quero fazer uma recomendação de um outro livro, que é maravilhoso. Sugiro que você compre hoje mesmo, né? Temos a versão e-book, que vai estar em todas as plataformas digitais, mas ali na livraria você vai ter acesso a ele também. Como eu prometi, é um livro fininho, mas você consegue ler também, hoje à tarde ainda, caso queira, Dominando o Silêncio. Estratégias para vencer as batalhas da mente. Eu gosto muito desse livro, mas eu ficava pensando, rapaz, esse título não está assim, Dominando o Silêncio, parece que é um livro que vai falar muito sobre fala. E embora a gente vá falar daqui a pouco que a fala contribui para o pensamento, Dominando o Silêncio, ele está falando sobre aquela conversa interior, aquele silêncio, aquela administração dos pensamentos, e ele vai te ajudar demais.
Ele é tão bom que eu me permiti trazer aqui alguns trechinhos de um dos capítulos que eu queria destacar para você, e eu já peço a sua paciência. Eu vou tentar fazer isso de uma forma dinâmica, para não ficar cansativo, mas de fato, queridos, são lições tão preciosas, que eu acredito que elas não podem passar desapercebidas. Deus está querendo cuidar de nós hoje pela manhã, Ele está querendo direcionar esse cuidado para a nossa vida mental, e se eu fosse você, eu ficaria aberto para receber da parte de Deus. Eu quero pedir a ajuda da mídia para a gente ir passando aí alguns slides, nos quais o irmão Doug Jones, no capítulo 7 do livro Dominando o Silêncio, ele diz assim, a proteção da nossa vida mental começa quando investigamos cada pensamento, determinando se está ou não de acordo com a nossa armadura de conhecimento bíblico. O objetivo é identificar quais pensamentos devem ter acesso permitido em nossa vida e quais pensamentos devem ficar do lado de fora. Identificar um pensamento como inimigo é o primeiro passo para a proteção da nossa mente. O segundo passo é apagar o pensamento que se aproxima. Então, o pastor Doug Jones, ele vai fazer uma sugestão aqui de um sistema, né, que consiste nesses dois passos. Depois ele vai detalhar um terceiro passo, mas eu vou me fixar nessa manhã, até por questões de tempo, nessas duas etapas desse processo, que seria a primeira delas, identificar, diga comigo, identificar. O segundo passo, apagar, diga comigo, apagar. Porque muitas vezes, gente, a gente não sabe o que fazer com o pensamento, porque a gente não gasta tempo entendendo de onde ele vem. A gente não gasta tempo entendendo se aquele pensamento nos ajuda ou nos atrapalha. E eu sei que às vezes é muito fácil identificar um pensamento extremamente hostil. Mate fulano. Rapaz, uma ideia dessa não pode vir de Deus, né? É fácil. Mas nem tudo é tão fácil assim. Às vezes, alguns pensamentos, eles guardam umas sutilezas que nós só vamos entender de onde eles vieram se nós pararmos para meditar. Muitas vezes não é automático. Às vezes você até pensa que é de Deus. Mas depois que você começa a amadurecer um pouquinho o pensamento, você, eita, rapaz, será? Não. Deus esse pensamento não vem de Deus, não. Às vezes você pensa que é um pensamento que te favorece, mas quando você para pouquinho, rapaz, se eu for por essa linha aqui, eu vou estar me afastando do lugar aonde Deus deseja que eu vá. Então, o primeiríssimo passo que nós devemos ter com relação ao critério dos nossos pensamentos é entender de onde eles vêm. É entender se eles são pensamentos que nos favorecem ou que nos desfavorecem. E eu não quero aqui ser simplista de achar que 50% dos pensamentos são de Deus, 50% é do diabo, porque às vezes tem pensamento que é seu, às vezes tem pensamento que são de outras pessoas, às vezes tem pensamento que pode até ser de Deus, mas não é para aquele momento. Então a gente precisa realmente ser inteligente, a gente precisa entender, a gente precisa gastar energia, e a gente só vai gastar energia se a gente der valor a esse processo. Porque se você achar que é um processo que não tem valor, possivelmente você não vai querer se engajar nele. Mas entender se um pensamento, ele é um pensamento amigo ou inimigo, ele é o primeiro passo para que você possa avançar. E uma vez que você entenda que um pensamento, ele é inimigo, você vai passar para a segunda parte dessa etapa, que seria apagar um pensamento. E aí você pode pensar comigo, Tiago, mas como é que eu apago um pensamento? Não dá para dispensar. Embora a palavra dispensar exista, ela não é uma palavra que é um antônimo de pensar. Não dá para, todo mundo entendeu? Dispensar. Pensou, já era. Não dá para dispensar. Mas aí o que é que eu faço? Eu quero pedir ajuda da mídia aqui para a gente avançar mais um pouquinho, porque o pastor Doug Jones, ele diz assim, um fogo é extinto à medida que cortamos ou retiramos a sua fonte de combustível. Quando a fonte de combustível dos pensamentos é a atenção. A gente vai avançar nessa leitura, mas eu quero firmar esse pensamento com você aqui e quero pedir a sua gentileza de repetir comigo. Diga comigo, a fonte de combustível dos pensamentos
é a atenção. Diga comigo bem forte, atenção. Quando retiramos o fator atenção do pensamento, estamos essencialmente apagando um pensamento. Você já percebeu que às vezes uma ideia chega de maneira bem sutil, às vezes despretensiosa, a gente nem percebe. Rapaz, tu viu como fulano foi indelicado contigo, inconveniente naquela resposta? Foi mesmo. Aí você vai pensando, mas fulano. Aí daqui a pouco você alimenta mais o pensamento, mas eu nunca fiz nada para fulano me tratar desse jeito. E aí você vai alimentando, né? Você vai alimentando. Fulano era um super amigo, mas do tempo de você sair do encontro com fulano e chegar em casa, você já está, se eu encontrar com fulano novamente, né? Se você dá muita atenção a um pensamento, esse pensamento ele vai fazendo um ninho na sua cabeça. Se você dá mais atenção, esse ninho ele se transforma num casebre. Esse casebre se transforma numa residência. Essa residência ela pode virar um duplex ou até um triplex. Dependendo da quantidade de atenção que nós damos aos pensamentos. Coisas simples, queridos, que fulano não está nem sabendo. Fulano não está nem percebeu que talvez pode ter sido inconveniente. Às vezes ele nem foi. Só você que percebeu que ele lhe tratou dessa forma. Ou você se sentiu. Porque hoje fulano tem que responder não só pelo que ele faz, mas como você se sente com aquilo que acha que ele fez. E a gente se sente muito dono da razão, não é verdade? Inadmissível esse tipo de tratamento comigo. Aí chega no ponto que o pastor Aguinaldo sugeriu aqui. Rapaz, vai lá pedir perdão. Aí quando você vai lá e diz, fulano, me perdoe. Assim, eu nutri no meu coração um sentimento, porque você me tratou daquele dia mal. Eu? Não, foi, você disse isso. Foi. Rapaz, fica até constrangedora a conversa assim. Me perdoe, realmente eu nem percebi que tinha te tratado mal. Porque às vezes nem foi, mas você pensou que foi. A fonte de combustível dos pensamentos é a atenção. Quando retiramos o fator atenção, estamos essencialmente apagando o pensamento. Passa para a próxima, por favor. O tempo de vida de um pensamento é determinado pela quantidade de atenção que ele recebe. E a força de um pensamento aumenta ou diminui, dependendo de quanta atenção esse pensamento recebe. Dar vazão às possibilidades, próximo slide, ruminá-las em sua mente, é exatamente o que um pensamento requer para florescer. Quanto mais você recebe e dá vazão a pensamentos, mais eles crescem em força. Por outro lado, desviar a atenção de um pensamento e voltá-la para outras coisas é o pior inimigo de um pensamento. E eu fecho com esse último trecho que diz assim: o redirecionamento da sua atenção será o resultado de uma decisão da sua vontade. Isso não é algo que acontece diante de nós. Isso não é algo que acontece automaticamente dentro de nós. Ocorre somente dentro da pessoa vigilante. Isso ocorre dentro daqueles que estão fazendo um esforço consciente para proteger a sua vida mental. O redirecionamento da sua atenção será o resultado de uma decisão da sua vontade. Quantos estão dispostos a decidir nessa manhã se tornarem mais atentos ao cuidado da sua vida mental? Porque às vezes a gente vê alguém assim, mas fulano é tão prudente. Você já viu como aquela pessoa é tão ponderada? Ela parece que reflete, que pensa, é uma pessoa tão centrada, como se fulano tivesse tropeçado e virou alguém centrado. Você já percebeu como o pastor João é uma pessoa extremamente centrada? Aí às vezes a gente olha para o pastor João e diz assim, pai, caiu de paraquedas e virou centrado daquele jeito. Deus é muito injusto porque fez o pastor João daquele jeito e me fez diferente. Quando na verdade muitas vezes a gente não sabe o esforço
empregar dia a dia para desenvolver uma rotina de acompanhamento, de cuidado, de atenção com a forma de pensar. Se você já viu o pastor João pregando, você sabe que ele muitas vezes já disse aqui no púlpito, não, porque muitas vezes um sentimento chegou no meu coração e eu disse, Senhor, eu até vou fazer isso, mas antes eu vou orar. E quando eu me ajoelhava e orava, Deus me dissuadia daquele pensamento. Um esforço constante, uma atenção vigilante, alguém que zela pela sua vida mental. O cuidado da vida mental não acontece de maneira aleatória, não acontece de maneira automática, ele precisa ser um produto da nossa decisão e do nosso comprometimento em julgar cada pensamento, em filtrar cada pensamento de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado na sua palavra. Dominando o silêncio, estratégias para vencer as batalhas da mente. Pastor Doug Jones, eu recomendo fortemente que você possa ler. Se a gente está vivendo uma pandemia, né, de ansiedade e depressão, esses livros eles vão nos ajudar a navegar nessa estação tormentosa. E às vezes, talvez você possa dizer, Tiago, mas é porque eu já reconheci, eu já identifiquei um tipo de pensamento que realmente não me favorece. Mas de vez em quando eu acabo gravitando para lá, mesmo sem querer. Quando eu me pego, eu já estou pensando naquilo. Pensando naquilo, não precisa ser só naquilo, mas pode ser naquilo também. Mas naquilo seria o tipo de pensamento que te desfavorece, beleza? De vez em quando eu me pego, eu já estou com aqueles tipos de pensamento. Sobre a vida, sobre a situação, sobre o meu casamento. Sobre a minha igreja. Sobre as pessoas com as quais Deus me cercou. Quando eu me pego, eu já estou pensando. A gente precisa eliminar rapidamente a fonte de alimentação desses pensamentos. Matar eles por inanição. A gente precisa deixar esses pensamentos sem qualquer alimentação para que eles possam definhar até morrer. Agora, deixa eu te dar uma dica, seja rápido para fazer isso. Se você entende que Deus está comunicando ao seu coração nessa manhã a necessidade de rever mesmo algum ponto da sua vida mental, seja rápido para fazer isso. Porque quanto mais a gente demora, mais esse pensamento ele se solidifica e se fortalece. Às vezes as pessoas dizem, rapaz, eu tenho muita dificuldade de exterminar esse pensamento. Eu entendo, porque realmente, muitas vezes é difícil arrancar um brotinho. Mas uma árvore que já cresceu e se desenvolveu, às vezes a gente tem dificuldade. Bota na tela. Você acha que é fácil arrancar esse brotinho ou não? Chegou aqui, com 2 dedinhos, ó. Mas e essa árvore aqui? Que já teve bastante tempo de alimentação. Tiago, e agora que eu já estou com a árvore, o que é que eu faço? Já não tem mais salvação? Tem. Se a gente retira a fonte de alimentação de uma árvore assim, ela vai perecer também. Talvez o tempo necessário para exterminar um conjunto de pensamento que está prejudicando a tua mentalidade seja um pouco maior. Mas não é porque a batalha é difícil que você vai fugir dela. A gente não está pronto só para situações fáceis, não. Realmente é muito mais fácil corrigir um desvio de um pequeno grau. Mas se você já andou muito nesse desvio e esse pequeno grau representa vários quilômetros, corrige também. Não é porque é difícil que é melhor ficar no erro. A gente precisa estar determinado a viver o melhor de Deus para a nossa vida. Eu vou experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Se isso for fácil, eu vou experimentar. Mas se for difícil, eu vou experimentar também. Porque Deus é quem me reveste de força. E Ele é quem vai me dar capacidade, habilidade. E a graça dEle vai me fazer vencer qualquer situação. Ei, você não está sozinho nessa parada, não. Agora eu quero deixar uma última dica que às vezes tem atrapalhado a nossa vida de pensamento, que é a nossa boca. Às vezes a gente não está nem pensando na coisa errada, mas a gente fala tanta besteira que acaba pensando. Porque a sua boca está mais perto do seu ouvido. Outra pessoa vai ouvir o que você fala, mas você vai ouvir primeiro.
Eu trago aqui aquela passagem que Jesus fala em Mateus 6, eu não vou abrir lá só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas Jesus ele vai falar que nós não devemos estar ansiosos com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir. Se Deus ele cuida dos passarinhos que não plantam e nem regam, se Deus ele veste a erva do campo, como nem Salomão em toda a sua riqueza conseguiu se vestir, Deus ele vai cuidar de você também. Não tem motivo para a gente viver ansioso, gente, é isso que Jesus está dizendo. E aí a Bíblia diz, não vos inquieteis. Vou ler para você aqui. Portanto, não vos... Ora, se Deus veste assim a erva do campo, verso 30 de Mateus 6, que hoje existe amanhã lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Algumas versões dizem, não vos preocupeis. Agora eu quero chamar a atenção para uma outra palavrinha aqui. Não vos preocupeis ou não vos inquieteis, dizendo. Aquilo que você diz, ele potencializa a sua inquietação, a sua preocupação. Aquilo que você diz, provavelmente vai se tornar rapidamente um pensamento. Que se for alimentado, ele vai contribuir para fortalecer uma mentalidade. É por isso que lá fora, gente, o povo está tão afundado. Porque eles já estão ruim, mas continua falando ruim. E aí isso vai piorando, vai cavando mais um lugar, né, onde eles vão se enterrando cada vez mais. Se você está hoje com uma vida mental que não é do seu agrado, reverta rapidamente as suas palavras. Pare de falar coisa errada, comece a declarar a palavra. Eu tenho a minha última indicação de livro para você nessa manhã. Está ficando mais fino e mais fino, hein? Estou ajudando, hein? Palavras do irmão Reagan. Porque, queridos, as nossas palavras importam. A gente precisa pensar naquilo que a gente anda falando. E às vezes as palavras que importam, elas são audíveis. A gente veicula ela num diálogo com outras pessoas, mas muitas vezes é aquela palavra que só a gente escuta. É aquele, eita, acho que não vai dar certo. Que você fala com você mesmo. Num diálogo que nem saiu pela sua boca, mas você está falando com você mesmo. Quem é que conversa com você mesmo aqui, assim, o tempo todo? Só algumas pessoas, isso não é coisa de doido não, viu? Chama-se diálogo interno. A gente está o tempo todo tendo um diálogo interno. Cuidado com o que você fala para você mesmo. Porque às vezes é você mesmo que está atrapalhando você de viver os melhores sonhos de Deus. Às vezes a gente é rápido para culpar outra. Ah, se não fosse fulano na minha vida, eu já estava muito melhor. Mas se você não fosse você na sua vida... Não vou nem dizer que você estava melhor, porque talvez você não fosse você. Aquilo que a gente fala está intimamente ligado. As nossas falas, as nossas crenças e os nossos pensamentos que vão resultar no nosso comportamento. Se você tiver a sua mentalidade no alto, você vai viver os melhores sonhos de Deus para a tua vida. Amém? Diga comigo, eu sou o guardião da minha mente. Que Deus os abençoe na prática da palavra. Amém?